O sorteio da Libertadores colocou o Flamengo em um grupo que, se não é dos mais difíceis, é um dos de logística mais complicada e também de um fator imponderável chamado altitude. O Flamengo vai enfrentar o Milionários em Bogotá, a 2.600 metros acima do nível do mar, e vai enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz, que é um dos pontos mais altos aí da América do Sul, com 3.600 metros de altitude. Logo se vê que não é das tarefas mais tranquilas, embora os times também não sejam os melhores times do mundo. Mas o time do Flamengo talvez esteja preparado para enfrentar esses desafios. E a gente vai já falar sobre isso, abordando isso de forma tática, sem tatiquez. Uma coisa que pouca gente sabe é que os times que jogam na altitude chutam, finalizam muito mais do que os outros times na normalidade. Para você ter uma ideia, na Libertadores de 2023, o River Plate foi o time que mais finalizou em média por jogo, com quase 17 chutes por jogo. Mas entre o primeiro e o sexto time, 3 deles eram times que mandavam os seus jogos em altitude. O The Strongest, que joga em La Paz, o Bolívar, outro time de La Paz, este adversário do Flamengo, e o Independiente Del Valle figuravam aí os 6 primeiros lugares entre os times que mais finalizaram na última Libertadores. Mas estes números que você está vendo aí abaixo na tela, eles são os números médios, somando os jogos fora, com jogos dentro e fazendo a média aritmética. Mas a grande diferença desses times é o quanto eles chutam dentro de casa. Na última Libertadores, o Bolívar, por exemplo, mandou 5 jogos dentro de casa e a média de chutes por jogo foi de 21 chutes. Dos 5 jogos do Bolívar em casa, ele venceu 4, perdendo só para o Internacional no último deles. Ele conseguiu superar o Palmeiras, é verdade, com reservas, mas superar também o Atlético Paranaense. E o jogo que ele chutou menos foi contra o Cerro Porteño, com 18 finalizações. Ou seja, time que vai finalizar muito ou que vai finalizar de qualquer distância, tentando aproveitar o artifício da baixa resistência do ar na bola. Só que o Flamengo pode ter um antídoto quanto a isso. E eu vou mostrar para você agora, analisando os lances de campo. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal. Vamos lá, né? Ajuda a gente a chegar aos 50 mil inscritos até o mês de julho. Trazendo logo direto o antídoto para as finalizações, o que eu posso dizer é que o Flamengo é um time que menos concede finalizações no futebol brasileiro, entre todos os times que vão jogar a Série A. Quando a gente vai para as finalizações certas, o Flamengo concede menos de 2 finalizações por jogo. E isso se dá pela capacidade do time de proteger a baliza. Tem um conteúdo muito bom no Instagram, é o conteúdo do Bruno Pet com o Eduardo Bartem. E eles falam bastante sobre esse fundamento de proteção à baliza. O Flamengo sempre está jogando com esses 4 homens muito compactos na última linha, e eles todos têm orientação muito clara de bloquear os chutes, quando não no combate individual, na aproximação deles entre si para proteger a baliza. Então sempre tem muita gente protegendo essa baliza, saltando para proteger, ou tentando combater lateralmente, ou por trás mesmo, bater a carteira desse possível finalizador. É um time que concede poucas finalizações para enfrentar um time que vai finalizar, ou 2 times que vão finalizar de qualquer distância. Mas não é só isso. Além disso, é importante você ter a capacidade de jogar sem a bola. E o último jogo do Flamengo contra o Fluminense, ele mostrou, se não é o que a galera queria ver, ele mostrou sim uma capacidade de um time jogar muito bem sem bola e especialmente de estar extremamente compacto e com os 11 jogadores ou com os 10 de linha atuando na marcação. Aí a gente vê um bloco muito compacto, seja no aspecto ali longitudinal, né, da profundidade do campo, seja no aspecto lateral, ocupando pouca largura, né?
E assim você deixa o adversário com muita gente ao redor do seu bloco, mas quase ninguém dentro do seu bloco, obrigando a forçar passes e a ter poucos destinatários de passe, o que ajuda às interceptações e aos cortes. E a gente vê essa marcação acontecendo de uma forma muito zonal, ou seja, uma marcação zonal que ocupa menos o corpo ali, que deixa o corpo do atleta muito mais preservado. Por quê? Porque ele protege a zona e não necessariamente a movimentação daqueles jogadores. Em um jogo que você está na altitude, numa condição longe da ideal, você proteger uma zona e não um atleta vai te ajudar muito a manter o time bem protegido, especialmente na zona onde faz gol. Vocês me veem criticar muito o Fernando Diniz aqui, apesar de não antipatizar com as ideias dele, de reconhecer seus méritos. Mas onde que eu critico o Fernando Diniz? É no fato de ele jogar ocupando demais o corredor lateral, exagerar no uso do corredor lateral para progredir e ter pouca sinergia com a localização onde fica a trave, a baliza, a goleira, dependendo do lugar do mundo aonde você escuta eu falar. O fato é que os times do Diniz atacam pelo lado, mas quando tem que centralizar tem muito problema, porque a trave fica no meio. Enquanto o time do Flamengo, que protege muito bem a zona, ele acaba protegendo muito o meio, que é exatamente onde fica a baliza. E também por isso o time se defende tão bem. E a gente vê a participação de todo mundo e esse bloco ele permanece compacto e faz o adversário ter que trocar passes por fora, tentar pacientemente por fora e, eventualmente, quando ele cruzar, ele vai ter uma zona muito protegida, porque aqueles caras, de novo, estão juntos. Isso em um jogo em altitude é primordial, porque o que o time na altitude vai tentar fazer? Vai tentar ou chutar de longe, e aí você protege bem a baliza, ou cruzar de fora, circulando teu bloco, ou construir por dentro. Se você está compacto, você vai defender bem todos esses tipos de jogada. E é óbvio, né, que você vai sofrer mais finalização, você vai estar mais próximo de tomar gol, mas você vai estar muito melhor preparado do que normalmente estaria se não fosse um time tão bem ali coordenado para manter essa compactação e essa defesa zonal. Então isso é um grande trunfo que o Flamengo tem para os 2 jogos na altitude e para muitos outros que vai enfrentar na Libertadores contra equipes que talvez não tenham altitude a seu favor, mas que tenham talvez a qualidade técnica de alguns jogadores, como o campeão da América aí, Fluminense, teve e não conseguiu fazer um golzinho no Flamengo sequer. A gente vê o tempo inteiro circulando bloco, não conseguindo, e aí vem o terceiro fator que pode ajudar o Flamengo a vencer na Libertadores. O Flamengo, entre os times que ficam muito com a bola, é o time que mais e melhor contra-ataca no Brasil. A maioria dos times que tem contra-ataque forte são times que ficam menos com a bola, que trocam menos passes. Já o Flamengo está muito preparado para contra-atacar e também mostrou isso contra o Fluminense, embora não tenha feito, quer dizer, até fez gol, né? Mas não tenha feito gols validados. É um time que costuma, em transição, dar boas estocadas e gerar superioridade numérica e qualitativa com os seus pontas em especial e com o seu genial meia, Jorgian de Arrascaeta. Que precisa estar morrendo de medo de enfrentar o Flamengo numa Libertadores, numa fase de grupo, é óbvio que são Bolívar, Milionários e seja lá quem estiver no grupo do Flamengo ou no seu caminho até a taça. É óbvio que essa postura não pode ir para dentro de campo. É claro que é uma confiança que a gente passa a ter no time que não sofre muito gol. Não sofrer gols é muito bom em campeonatos, mas é melhor ainda nas Copas, especialmente as Copas. Por quê? Porque as Copas elas costumam premiar muito mais do que outras competições o talento individual dos atletas. E isso a gente sabe que o Flamengo tem de sobra, embora não tenha vencido os jogos apenas por isso. Está vencendo também por muitos outros motivos. Ah, mas o Flamengo virou um time pragmático, reativo. Parece que um jogo gera essa impressão. Gente, saber se defender não quer dizer que o time é reativo sempre. O time fez um jogo reativo. E outra, é um dos times que mais cria chances de gol no Brasil e é o segundo time que mais faz gols no Brasil entre os times da Série A. Se isso não for suficiente para quebrar seu argumento, talvez você que não esteja querendo
entender. E vamos falar sobre essa palavra, pragmatismo. Pragmatismo é o quê? É ter um objetivo em mente e ir buscá-lo. Ou seja, o futebol, ele premia pragmatismo também. E o pragmatismo pode ser exercido de diferentes formas. Em determinado contexto, pode ser melhor e mais pragmático você fazer um jogo vistoso, um jogo de troca de passes por dentro. Em outros jogos, pode ser mais pragmático e mais favorável para você alcançar o seu objetivo, você cruzar bolas na área. Em outros jogos, pode ser mais pragmático e te deixar mais perto do seu objetivo, você fazer um jogo reativo. E contra o Fluminense, o Flamengo em 3 jogos executou esses 3 tipos de jogo. E aí? Fez 4 gols, tomou 0, quer dizer, fez 5 gols, tomou 0, né? Ou tomou 1 da arbitragem do Fla-Flu. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado desse vídeo. Realmente, é uma coisa que me saltou aos olhos quando eu vi o grupo. Falei, pô, faz todo sentido. O Flamengo está preparado para jogar numa altitude e isso vai contar demais. E o Flamengo tem tudo para fazer uma grande Libertadores da América, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.